Vamos abrir para algumas perguntas na plateia. Se alguém tiver perguntas para os membros da mesa. Boa tarde, meu nome é Rafael Amorim, sou do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Queria parabenizar a todos pelas ótimas aulas. A minha é uma consideração à aula do Dr. Henrique Ribeiro, que, aliás, sempre é ótima aula. Eu acho que uma relação importante, uma consideração importante de pacientes oncológicos que vão ser submetidos a procedimentos invasivos é também o tipo de câncer. Eu acho que há tipos diferentes de câncer, que são mais insidiosos, outros são mais agressivos, as terapias são diferentes, e isso deve ser levado em consideração quando você é submetido a um paciente, por exemplo, com uma estenose aórtica grave, ser submetido como um procedimento como a TAV. A gente tem um paper que está sendo escrito e que vai ser apresentado também aqui no Congresso, que a gente avaliou pacientes com TAV, com câncer de próstata, com diagnóstico a menos de um ano antes da realização da TAV, versus pacientes que não tinham histórico oncológico, e a gente avaliou a mortalidade total em 3 anos, e a gente vê que a mortalidade e a sobrevida é muito parecida. E mesmo no subgrupo de pacientes com câncer de próstata metastático, considerando 1 e 3 anos, também a mortalidade total é muito parecida. Então, há tipos de cânceres diferentes que eu acho que devem ser considerados. Próstata, talvez mama, do que outros que podem ser mais agressivos e limitar o prognóstico aí do paciente. Obrigado, Rafael. Acho que é uma consideração super importante, né? E muitas vezes, né, às vezes nós cardiologistas não temos essa assim capacidade, né? Porque são muitos tipos de cânceres, vários sítios diferentes. Quer dizer, às vezes a gente não tem essa capacidade, né? De discernir e estabelecer o prognóstico. Mas eu vejo na prática também que assim é muito difícil, não sei se todos concordam, mas assim, os oncologistas em geral, eles nunca jogam a toalha, né, Calil? Enquanto a quimioterapia há esperança, né? Então, isso eu acho que é um defeito, eu acho até, porque assim, muitas vezes o cara fala, não, tem prognóstico, tal, não sei o que, você vai lá, faz uma TAV, investe, não sei o que e tal, aí passa 6 meses, o câncer se espalha completamente, o cara acaba morrendo, quer dizer, então, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade grande, acho que próstata seguramente é um dos que, em geral, os pacientes têm um ótimo prognóstico, né? Mas eu vejo uma dificuldade ainda grande na nossa prática, mesmo com oncologistas experientes, deles falarem realmente a questão do prognóstico. O que eu posso te dizer com certeza dessas análises, que assim, o resultado, né, de aumento de mortalidade, tanto a curto e longo prazo, foi independente do tipo de câncer, então isso foi extensamente ajustado, obviamente não tem como randomizar, né? E independente do tipo de câncer, aquele que é um câncer assim ativo, em especial aqueles estadio 3 e 4, é o que conferiram pior prognóstico no segmento em longo prazo. Eu acho que isso é óbvio que é algo assim, é um elemento dentro desse processo de decisão, né? Mas eu acho que realmente essa discussão, a avaliação da questão do prognóstico, etc., são fundamentais para tomar a melhor decisão. E eu acho que também a gente não deve assim, se furtar essa questão da valvoplastia, né? Até chegar à TAV, a gente fez durante décadas, né? A valvoplastia é um assim, procedimento que, em geral, tem um baixo risco associado, a melhora em relação à estenose aórtica é pequena, muitas vezes você passa de área valvar de 0,7, 0,8 para 1,2, 1,1, o gradiente cai de médio de, sei lá, 50, 60 para 30, 32, 28, mas muitas vezes é o suficiente naquele período ali de diagnóstico do câncer, de tomada de decisão, né, é o suficiente para, de repente, ele iniciar a quimioterapia, serem feitos os exames para avaliação de prognóstico, né? Então, acho que é algo que a gente não deve, enfim, fechar os olhos e é amplamente disponível, né, no nosso meio. Mais alguém? Parabéns a todos pela excelente mesa. E eu queria ouvir a opinião de vocês. A pergunta é uma intersecção da aula da Carol com a aula da Ariane, sobre a duração de tromboprofilaxia depois de cirurgia oncológica, né? É super comum, o paciente faz uma cirurgia grande, extensa, enquanto ele está internado, está lá
compressão pneumática, heparina de baixo peso, de repente está lá no 6º PO, 7º PO, ele teve alta, e aí? Né? Então, vai com químio ou sem químio, eu queria ouvir um pouquinho a consideração da mesa a esse respeito, o que a gente tem de evidência. Carol. Vou começar pela parte da tromboprofilaxia. Dani, obrigado pela pergunta, muito importante. A gente tem evidências com grau de certeza aí moderado, usando a terminologia do ESH, das diretrizes de oncologia, de que pacientes que são hospitalizados para tratamento do câncer ou do trato gastrointestinal baixo, né, cirurgias abdominais extensas, cólon, pâncreas, desses pacientes, eles devem usar profilaxia química, né, heparina de baixo peso molecular, fondaparinux ou heparina não fracionada durante a internação. Isso deve se estender por 35 dias após a alta. Então, o paciente com câncer, né, então, não é qualquer câncer e não é qualquer paciente, é o paciente que interna para operar o câncer abdominal. Câncer ginecológico entra também nessa seara, né, os tumores de ovário avançados, as cirurgias, mas principalmente tumores do trato gastrointestinal baixo. A gente faz isso muito pouco, né? Então, isso está na diretriz da ASCO, da Sociedade Americana de Oncologia. Isso é uma prática que a gente, né, da Sociedade também Brasileira de Trombose e Hemostasia, tenta difundir bastante, da necessidade de nós também, cardiologistas, ao fazermos o risco perioperatório desse paciente, colocar essa indicação. Eu coloco habitualmente que esse paciente, e falo para o paciente de que ele merece fazer uma profilaxia estendida, cirúrgica, por 30 a 45 dias do dia da cirurgia, né? Então, se o paciente ficou 10 dias internado, ele vai usar em casa a mesma dose por mais 30 dias ou 25 dias, aí a depender. Então, acho que é um ponto Ariane, muito tanto importante. faz Clexane ou DOAC? Não, é heparina de baixo peso, tá? Sempre. Heparina de baixo peso para profilaxia, DOAC a gente não tem evidência, e principalmente porque foi uma cirurgia abdominal de um câncer do trato gastrointestinal. Tem que ser a cirurgia para o câncer. Se o paciente interna para operar vesícula, cálculo, não entra nessa indicação. Concordo com todas as colocações da Ariane, e só puxando um gancho aqui, com a colocação do colega do Oswaldo Cruz, que comentou sobre o trabalho dele, né? Lembrando, gente, que câncer é uma coisa meio vaga. Da mesma jeito que a gente fala cardiopatia, né? Câncer de próstata, a gente tem um mundo dentro do câncer de próstata, a gente tem os tumores operados, a gente tem os tumores em radioterapia, a gente tem os tumores em bloqueio hormonal, que aí sim são os pacientes que têm mais alto risco cardiovascular, mas que bloqueador que ele está usando, é agonista, é antagonista de GNRH, que a gente sabe que tem ali algumas questões, e especialmente no primeiro ano após o início do bloqueio hormonal, é o pico de eventos cardiovasculares, e a partir daí a gente já não tem tanta coisa, né? Então, acho que é muito importante para a nossa comunidade de cardiologistas a gente começar a se interessar um pouco mais sobre, conhecer um pouco mais do tipo de câncer, e essa questão do perioperatório, Dani, eu acho que é isso, né? Como a Ariane falou, as cirurgias abdominais ali são o carro-chefe, e a gente tem pacientes cada vez mais jovens, né, Ari? Cada vez mais jovens, a exemplo aí da Preta Gil, e muitas vezes esses doentes são mal orientados, vão para casa sem ter uma coisa tão simples que faz tanta diferença no prognóstico. Então, de novo, acho que é olhos abertos ali e tentar, no final das contas, dar a melhor conduta para os grupos específicos, para o grupo correto. Se não tiver pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. Henrique, oclusão de apêndice atrial, falando da cardiologia intervencionista, numa interface entre o hemodinamicista e o eletrofisiologista, né, se tiver colegas aqui, a gente passa muitas vezes pela situação do paciente com câncer, fibrilação atrial, necessidade de anticoagulação, e que, né, vou citar todas as situações, mas é que eventualmente a gente considera o paciente como de alto risco hemorrágico, seja porque ele já sangrou uma vez ou tem alguma terapia aí difícil de controlar para diminuir o risco hemorrágico. Então, ele continua tendo indicação de anticoagulação, mas o risco hemorrágico dele é muito grande. Como que vocês, da cardiologia estrutural, veem o oclusor de apêndice atrial esquerdo, né, para esse cenário oncológico
principalmente agora, né, que devem sair os estudos comparando com DOAC, né, e não com varfarina, que era bem mais complexo. Obrigado, Ariane. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Diferente da TAV, né, que começou naquele paciente de risco extremo, depois alto risco, risco intermediário, etc., já ao 0 minuto, eles quiseram comparar o oclusor de apêndice no paciente que podia ser anticoagulado, inicialmente só com varfarina. Então, durante muito tempo, né, se fosse assim, tudo bem, ele é melhor ou até igual, um pouco superior à varfarina, mas acabou que, diante dessas evidências, o mundo inteiro sempre usava no paciente com fibrilação atrial, não valvar e de alto risco de sangramento. Só que se você pegar a evidência nessa população em que a gente utiliza essa terapia, a evidência é pequena, é de estudos não randomizados, registro, etc. De tal forma que, realmente, nos últimos anos, com os dispositivos de nova geração, em especial com o Ottoman Flex, algum estudo com a Alambre, que é uma prótese chinesa, e o ACP, já pegaram essa população, né, de pacientes de alto risco de sangramento, que, sem dúvida nenhuma, inclui esses pacientes, por exemplo, de estenose aórtica, idosos que vão ser submetidos a TAV, que inclui esses pacientes oncológicos, né, que frequentemente se anticoagula, ele sangra, aí você troca de edoxabana para pixabana, ele sangra de novo. Muitos têm telangiectasia, enfim, uma série de patologias associadas, né? Então, nessa população, realmente, esses oclusores eles cresceram muito. E o que a gente tem percebido, né, na comunidade em geral e no mundo como um todo, é que a partir do momento que esses oclusores melhoraram em termos não só do oclusor em si, mas da técnica, da avaliação. Então, hoje, por exemplo, para a oclusão do apêndice atrial esquerdo, a gente faz eco transesofágico tridimensional, a gente faz angiotomo, para ver realmente o tamanho, a morfologia, para onde ele vai, ver o tipo de catéter. Quer dizer, a gente melhorou muito na seleção desses pacientes. Para vocês terem uma ideia, no PROTECT-AF, que foi um dos primeiros, né, a taxa de complicação peri-procedimento foi de 5, 6%. Quer dizer, é algo que hoje é inadmissível para essa terapia, né? Então, isso realmente tem crescido e eu acho que a gente tem uma expectativa, né, com esses novos estudos, e o principal deles chama Champion, vão ser 3.000 pacientes que vão utilizar essa prótese, né, do Ottoman Flex em paciente que pode ser anticoagulado. Uma parcela do Champion são pacientes de alto risco de sangramento. Então, acho que vai ser um estudo assim, definitivo dentro dessa área, que vão se somar a outros, né, já com segmento de 5 anos, mostrando uma redução significativa principalmente de sangramento nessa população. E uma dúvida que eu tenho do estado da arte atual é quanto tempo após o implante do dispositivo precisa usar um antiagregante? Que isso era um ponto, né? Porque Exato. aquele paciente que está sangrando, talvez não for, em vigência de hemorragia, talvez não fosse o momento de pensar nisso, né? Como é que está isso? No paciente de alto risco de sangramento que pode ficar anticoagulado, a gente tem indicado aquilo que foi validado nos estudos randomizados. Então, a gente deixa esse paciente anticoagulado por 45 dias, e depois de 45 dias a gente repete o eco transesofágico, não adianta ser transtorácico, para checar se não tem trombo na prótese. Se não tiver trombo na prótese, depois de 45 dias, ele não tem um leak peri-device maior do que 5 milímetros, você pode suspender o anticoagulante e, eventualmente, se ele puder usar antiplaquetário, você pode deixar ele com antiplaquetário ou deixar sem nada. Então, tem estudo mostrando que é seguro também deixar sem nada. E o mais interessante, que já está sendo testado nos Estados Unidos, é a Ottoman Flex de nova geração, que eles, como se fosse um stent farmacológico, eles fizeram um recobrimento com heparin coated, né, para que seja hidrofóbico a plaqueta, a trombo, etc. E mostraram que já com 10, 15 dias você já tem uma cicatrização super rápida. Então, a ideia para esses pacientes de muito alto risco de sangramento é fazer o procedimento com esse tipo de dispositivo só com antiplaquetário pós. Eu queria agradecer a todos, a vocês. Muito obrigado e até a próxima.